Tá bonzinho, Vitor? Tudo bem, Deus. Tudo tranquilo? Ó, vamos começar pelo clássico brasileiro, né? Palmeiras e Botafogo. Um jogo bom, um bom jogo de futebol. E tive uma supremacia do Palmeiras, mas o Palmeiras, Vitor, repetiu nesse jogo o que tem feito ao longo dos seus jogos, seja na Libertadores América, seja no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, no Mundial de Clubes. O Palmeiras é dominante, o Palmeiras cria oportunidades, mas o problema é o desfecho, é a finalização. E aí, quando você enfrenta, vamos já falar do Flamengo, quando você enfrenta times como o Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City, não finalizar sucessivamente, o preço é alto. Né? Então, quer dizer, as estatísticas do jogo, 18 finalizações do Palmeiras para fazer um gol na prorrogação. Na prorrogação, exatamente. Boa tarde, Douglas, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Essa partida era a partida assim, que fica mais, digamos, era a partida que a gente tinha o menor poder de saber o que poderia acontecer. A avaliação ficava mais complicada, era essa partida entre Botafogo e Palmeiras, porque são dois times brasileiros, dois times que estão acostumados a jogarem contra e com placares, com resultados muito diferentes. A gente tanto pode esperar uma vitória do Botafogo, uma vitória do Palmeiras, jogos muito equilibrados, como foi esse jogo. Ali, Vitor, estava aberto, né? Completamente aberto. Nós falamos 50-50. Exatamente. Tem muitos jogos nessa fase agora de oitava de final que a gente já sabia de algumas superioridades. O caso do próprio Bayern contra o Flamengo já era uma superioridade por ser o Bayern de Munique. O caso do PSG com o Inter, que era o confronto mais desigual de todos que tinha nessas oitavas de final. Acho que o ponto fora da curva foi o Botafogo e o PSG, né? Exatamente, né? Quando a gente imaginava em questão de quem poderia se sair melhor. Mas essa partida do Palmeiras com o Botafogo foi uma partida assim, que a gente já esperava essa forma tão igual de se jogar as duas partidas. O que a gente não esperava era que o Palmeiras conseguisse ser tão melhor como foi com o Botafogo. Esse jogo entre Palmeiras e Botafogo, claro, futebol não é justiça, né? Não se trata de justiça, muitas vezes não é assim. Mas se houvesse a justiça nessa partida, com certeza seria a vitória do Palmeiras, e assim foi, né? O Palmeiras conseguiu essa classificação, jogando futebol muito melhor do que o Botafogo, mas com essa dificuldade que o Palmeiras já demonstra há muito tempo, que é a definição. Palmeiras enfrenta? Agora o Palmeiras passa de fase e enfrenta agora o PSG, né? PSG? Deixa eu ver. Deixa eu confirmar. É isso mesmo. PSG aí tá difícil. Aliás, minto, o Palmeiras pega o Chelsea, é isso. A chave do Palmeiras é a chave menos complicada. Aí nós vamos ver o seguinte, vamos ver se é o Chelsea que jogou com o Flamengo. Exato. Ou se é o Chelsea modo Liga dos Campeões. Né? Então é uma oportunidade. Também não é um bicho de sete cabeças para ele que está jogando. Né? Mas Chelsea, também, que, inclusive, fez um bom jogo contra o Benfica, foi, mas que também teve muitas dificuldades para matar o jogo. Foi conseguir já na prorrogação. Estava vencendo por 1-0, o Benfica conseguiu empatar, levou o jogo para a prorrogação, e aí na prorrogação, de fato, o Chelsea estava muito mais inteiro no jogo, fisicamente mesmo falando. E faz diferença. Faz muita diferença e conseguiu fazer até um placar elástico contra o Benfica e conseguiu essa classificação. Palmeiras e Chelsea. O Chelsea não vai perdoar o Palmeiras por não aproveitar as oportunidades de finalizar. O Abel tem que pensar nisso. Flamengo e Bayern. Então, choque de realidade? Eu acho que a gente comentava aqui antes, Douglas, que quando chegasse nessa fase mais de mata-mata, é que a gente ia avaliar de fato o interesse dos times europeus nessa competição. A primeira fase, obviamente, eles precisam se classificar, então eles vão conseguir vitórias, mas o meio da fase ali, principalmente o segundo jogo, às vezes o terceiro jogo, dependendo da classificação como está o grupo, esses jogadores eles já são experientes o suficiente para dar uma segurada naquela ímpeto são experientes no sentido de leitura de jogo, exatamente, no sentido de esquema tático, que passa a ser usado para dosar a intensidade. Tem um momento no futebol europeu, no calendário europeu, que parece muito o calendário brasileiro, que é quando muitos jogos acontecem ao mesmo tempo. Por exemplo, na Espanha, La Liga, Copa do Rei, exatamente. Liga dos Campeões. Exatamente. Acontece muitas... Não é igual ao Brasil, que tem um calendário com 80 jogos no ano, mas lá existe um momento, sobretudo na hora que passa ali o ano, né? Que lá o calendário é diferente.
Deu janeiro, fevereiro, são muitos jogos juntos na Europa. E nesse momento, os times de lá, os times europeus, eles entendem quando é que eles precisam jogar mais, entregar mais volume físico, mais volúpia. Tem muito rodízio de jogadores. Então, essa experiência que eles trouxeram para o Mundial acabou acontecendo ali na segunda rodada, que foi quando o Flamengo enfrentou com o Chelsea. Não estou dizendo que o Chelsea jogou sem vontade com o Flamengo, não é isso. Mas nesses momentos, esses times eles começam a dar uma segurada, até mesmo para conseguirem estar inteiros na fase final, que é quando interessa. Sobretudo, os jogos do Bayern de Munique aconteceu bastante isso, os jogos do PSG, quando jogou contra o Botafogo, quando jogou contra o Auckland City também, que era o time mais fraco, contra o Seattle, contra o PSG, o Inter Miami, eu nunca vi uma humilhação tão grande. Assim, olhar o Messi passar por humilhação. Inclusive, esse exemplo que eu estou dando de dar uma segurada durante o jogo aconteceu nessa partida. Não, o PSG deu uma segurada. 45 minutos jogando de verdade. Os outros 45 minutos a gente. Como se diz, jogando a Vera. Então, os outros 45 minutos o PSG não. Já deu. Para que se esforçar? Exatamente. E é justamente isso que eu estou falando. Eles entendem esses momentos de esforço, de vontade. E contra o Flamengo, eu acho que o Bayern teve muito isso. Eles respeitaram o Flamengo o suficiente para jogar com toda a vontade no início da partida. Foram para cima. Você dizia assim, forçaram. Não, mas eles jogam. Meu Deus, se eles foram intensos e tal, é respeito. Exatamente, respeito. Claro. Com certeza. Quando você é muito intenso contra um time, você está respeitando ele, porque você sabe que se você der brecha, eles vão conseguir te atacar e vão conseguir te machucar. Aconteceu isso com o Bayern, eu acho que eles respeitaram muito e foram para cima do Flamengo, tiveram aqueles 15 minutos avassaladores, pressionaram muito o Flamengo, eu lembro bem, Vitor, bem. O Flamengo veio produzir um ataque com 24 minutos. Exatamente. 24 minutos, quer dizer. E aí entra muito naquele discurso do mas o Flamengo entregou os gols para o Bayern. Entregou, mas entregou em jogadas que, se você pegar o ano inteiro do Bayern, você vai ver o Bayern fazendo gols desse jeito. Exatamente. Porque é questão de estratégia, é questão de tática. A intensidade, a marcação sob pressão, saída de bola, isso fez o Flamengo produzir erros. Exatamente. E a produção de erros do Flamengo, ou de qualquer outro time, aí não é só sul-americano, é europeu, são grandes europeus. Os times europeus, os grandes, não perdoam falhas. Então, jamais. Aconteceu o que aconteceu. Mas assim, eu acho que o Flamengo fez o jogo que podia fazer. Exato. Você veja que teve times aí, o primeiro jogo, claro, comparar aquele. Quem foi o primeiro jogo do Bayern? 10-0? Foi contra o Auckland City. Não dá para comparar. Não dá para comparar com o Flamengo. Mas assim, teve jogo do Bayern de 10-0. Então o Flamengo foi, competiu e tal. Dentro do que embolsou 175 milhões de reais, exato. Quer dizer, boa premiação grana, do ano inteiro. Do ano inteiro, então. O Flamengo fez o que podia fazer, eu acho que agora refletir sobre o jogo, quais foram, o que é que o Bayern fez. Exato. Porque ali você acompanhar imagens e tal, mas você está no jogo, né? Então, assim, acompanhar o que o Bayern fez, procurar pautar nesse estilo de intensidade, trabalhar essa intensidade, para... Não fez feio o Flamengo. Não fez de maneira fez nenhuma. Eu acho que o torcedor do Flamengo ele tem que sair orgulhoso dessa partida, porque, de fato, jogou contra um time que é quase que inacessível. Da primeira prateleira. Exatamente. A gente falou, os times brasileiros hoje disputam com os europeus, mas com os europeus de segunda prateleira. É muito difícil você disputar contra times como o Bayern de Munique, que está sempre chegando na... Ninguém disputa com os times da Europa de primeira prateleira. Exatamente. Se você pegar os times europeus, os de segunda prateleira não conseguem bater com tranquilidade esses times de primeira prateleira. Então, assim, de fato, eu acho que o Flamengo fez o que pôde. Não acho que jogou de igual para igual, eu acho que esse discurso não foi cabe, de igual para igual. Não, porque o Bayern, quando o Bayern se esforçou, quando o Bayern foi intenso, ele conseguiu fazer o resultado. Agora, tem um detalhe, Vitor, importante, que é assim. Eu estou falando da Espanha, porque vamos falar da Alemanha, da Espanha, enfim. A Alemanha tem, vamos lá, você me corrige aqui, Bayern de Munique, Bayern Leverkusen, Borussia Dortmund, quem mais? Acho que e o Eintracht Frankfurt também. O Eintracht Frankfurt. Pronto, os outros são de segunda prateleira para baixo. Nesse daí eu acho que só uma prateleira mesmo, que é o do Bayern. Os outros já estão meio misturados. Sendo bonzinho assim, né? Mas vamos lá, todos os outros clubes são de segunda prateleira para baixo. Com certeza. A diferença é que os times de segunda prateleira da Alemanha, mas da Europa inteira, eles jogam com esses times da primeira prateleira várias vezes durante o ano. Isso faz com que eles tenham que elevar
o nível, o seu nível, ou então é goleada, é amassada sempre. Na Espanha, quem é a primeira prateleira? Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, às vezes nem tanto primeira às prateleira. Vezes nem tanto. Você dá Atlético de Bilbao. Aí você começa a mesclar. A mesclar, Sevilha e tal. Por aí vai. Se você pega, por exemplo, Las Palmas, tá lá embaixo, dá jogo com o Flamengo. O Flamengo ganha, ganha fácil. Se jogar 10 vezes, dá 7 vitórias do Flamengo. Do Flamengo. Mas o Flamengo vai ter dificuldade com o Las Palmas. Você pergunta, poxa, mas por que o Las Palmas joga com o Atlético de Madrid várias vezes, com o Real Madrid várias vezes? Aí joga a Liga Europa com tipo Manchester United. Eles são submetidos a esses jogos com frequência, então eles têm essa pegada. Eu acho que o Felipe Luiz... Eu acho que também, Douglas, tem muito também um ponto que eu acho que é não pouco discutido, mas acho que deveria ser mais falado, que é a questão física. Também. Aqui no Brasil é muito sofrido para jogador de futebol, porque eles jogam 80 jogos no ano praticamente, quase sempre. É impossível. Jogando quarta e domingo, e jogando com temperaturas como a gente está vendo nessa competição. Lá na Europa chegaram agora a 50 jogos. Exato. Tá tendo uma revolução lá. Porque... Como é que pode? Como é que esses jogadores vão aguentar jogar 50 jogos? 50 jogos eles fazem no primeiro semestre aqui no Brasil. Na Europa, puxar a corda ao máximo é jogar 2 vezes por semana, Liga dos Campeões e Campeonato Local. E que acontece durante 3, 4 meses, porque não é o normal. Agora, se tem um técnico, eu sou fã, já era como jogador, apesar dele jogar no Atlético de Madrid, eu sou Real Madrid, mas sempre gostei do Felipe Luiz, foi um lateral esquerdo fantástico. Se há um treinador que tem como mudar essa realidade, dar mais intensidade para o Flamengo, fazer o time brasileiro se aproximar o máximo, ou, vamos lá, diminuir mais a diferença com os europeus, é Felipe Luiz. Com certeza. É ele que tem condições de fazer isso. E eu acho que ele até já fez. Acho que esse time do Flamengo hoje ele é muito mais europeu no sentido de jogar. É o melhor sul-americano? Eu acredito que sim. É porque assim, quando a gente fala melhor sul-americano... Pelo que apresentaram Boca e River Plate, não dá pro Flamengo. Eles não competem com o Flamengo. Não compete com o Flamengo. Assim, os brasileiros são os melhores sul-americanos, sem dúvida nenhuma. E o Flamengo é o melhor dos brasileiros. Porque quando a gente fala algo sobre isso, mas aí a gente vai pegar um jogo, por exemplo, de Brasileirão, que o Flamengo foi derrotado pelo Botafogo. Sim, isso acontece. Porque é muito parelho. Agora, se a gente for pensar no trabalho que está sendo feito, o Botafogo acabou de demitir o treinador. Então, assim, já fica abaixo do Flamengo. Querendo ou não, já está abaixo do Flamengo. O Palmeiras está tendo o Felipe não está fazendo o jogo adaptando, não. Ele está implementando. Exatamente. Inclusive, foi uma das coisas que eu falei. Se o Felipe Luiz jogar contra o Bayern, da mesma forma que ele jogou contra todos os outros times, eu acho que vai ser uma vitória fácil do Bayern de Munique. Por quê? Porque esse estilo de jogo, o Bayern já está acostumado. Já é o comum para eles. Então, qualquer time europeu joga dessa forma. Nós vamos enfrentar um time assim. Não, a gente joga sempre com o time. Sempre dessa forma. Não. Então, o Flamengo foi muito elogiado pelo Kompany, que é o treinador do Bayern de Munique, foi bastante elogiado pelo Harry Kane, pelo Manuel Neuer, que são grandes jogadores. Então, de fato, foi um bom jogo. O Manuel Neuer com cervejinha, né? E ele estava com um copo de cerveja na mão, né? É verdade. Não, mas é normal, é Alemanha. É Alemanha, exatamente. Então, tem Baviera ali, não tem essa... Vitor, para a gente ir para o encerramento aqui, vamos lá. Expectativa Fluminense. É isso, acho que o Fluminense não compete, eu acho. Sim, vai ser o dos brasileiros, acredito que vai ser o mais... Acredito não. Porque o Flamengo e o Bayern também foi um jogo muito complicado, mas o Fluminense para jogar contra a Inter de Milão, eu acho que a Inter de Milão está um nível acima do Fluminense, foi finalista de Champions League. Não é a Inter de Milão que a gente conhece ainda, exato. Mas está o nível agora acima. Agora tem o seguinte, eu acho que sabe quando os planetas se alinham? Eu acho que os planetas do Fluminense precisam estar menos alinhados do que os planetas do Flamengo. Eu acho que o Fluminense... Porque essa Inter de Milão, até agora, nessa competição, falando nesse contexto de Mundial, a Inter não jogou. A Inter está devendo muito futebol. E o Flamengo enfrentou foi o Bayern, né? Enfrentou o Bayern de Munique. Tem muitos jogadores da Inter que fazem a diferença. Lautaro Martinez faz a diferença. Barella faz a diferença. Então, assim, tem muitos jogadores que podem chegar nesse jogo e botarem a bola debaixo do braço e acabar com o jogo. Mas em termos táticos, em termos técnicos, inclusive falando que o treinador da Inter é novo treinador, então o trabalho dele está iniciando também. Tem muitos fatores que podem fazer o Fluminense se dar bem. Mas o Fluminense vai ter que jogar muita coisa. Muito. Vamos para a agenda, filho. Vamos para a agenda. O primeiro jogo é esse, né? É o quê? 4? 4 da tarde. Fluminense e Inter de Milão. Exatamente. E aí à noite? E aí à noite, às 10 da noite, volta ao horário normal, porque está no meio de semana. Sim. Manchester City e Al Hilal. Aí não tem dúvida. Apesar do Al Hilal ser um time bom, mas é um time bom na Arábia Saudita. O Manchester City é um time então, bom vamos lá. na Europa.
Vamos aqui. Passa Inter. Acredito que passa Inter e passa City. E se enfrentam. Amanhã. Amanhã a gente tem Real Madrid e Juventus. E Borussia Dortmund e Monterrey. Real Madrid e Juventus. Real Madrid passa. Monterrey e Borussia Dortmund. Tem gente apostando no Monterrey. Exato, eu dei uma pensada. Eu acho que vai acabar dando o Borussia Dortmund mais apertado. Bem apertado. Bem apertado. O Sérgio Ramos já disse que se o Monterrey passar, ele não joga contra o Real Madrid. Não, ele disse que não joga. É isso. Não joga contra o Real Madrid. Ele vai arranjar um jeito de levar um amarelinho, um vermelho. Não, ele não entra em campo, ele disse. Não, eu acho que a questão de respeito, ele deveria jogar, dar o melhor de si. Era a melhor forma dele mostrar respeito pelo Real Madrid. Com certeza, é assim que funciona. Eu acho que... Bom, aí nós teríamos umas quartas... Real Madrid e Borussia Dortmund, é isso? Isso. Que já foi final de Champions. Já foi final de Champions. Agora, recentemente. Há pouco tempo. PSG e Bayern. Jogaço. Jogo demais. PSG e Bayern, quem mais? Palmeiras e Chelsea, que a gente também vai estar atento nessa partida. E o jogo de hoje, que é... Aliás, qual jogo que está faltando aqui? Deixa para eu não me perder. Mas aí tem um outro jogo aí que Não, são os jogos que estão faltando definir, exatamente. O que é que já está certo de enfrentamento? Os jogos que já estão certos é Palmeiras e Chelsea, PSG e Bayern. Palmeiras e Chelsea passa? Entre Palmeiras e Chelsea, Sim. Chelsea passa. PSG e Bayern? Eu acho que o PSG vai passar. Então, é PSG e Chelsea? Não, porque aí, é a chave contrária. Pronto. É a chave contrária. Aí, quais são as quartas, as outras? A gente tem o Manchester City, que pode enfrentar o Real Madrid. Aí Real Madrid e Manchester City. E o outro? E o outro é o Borussia Dortmund Monterrey, que é Fluminense ou Inter. Que vai ser, na nossa opinião aqui, Borussia Dortmund e Inter. Eu vou até confirmar o chaveamento, mas é isso mesmo. Tá, Real Madrid e Borussia Dortmund. Ó, vamos lá. Não, Real Madrid... Para confirmar, é Real Madrid, passando o Real Madrid contra a Juventus, a chave é Borussia Dortmund ou Monterrey. Tá, Real Madrid e Borussia. Real Madrid, Borussia Dortmund e Real Madrid. Aí a outra. E aí, deixa eu voltar aqui para a página que estava, que eu já troquei de novo, tá aí. Aí a outra, a gente tem entre o Inter e Fluminense, City e Al Hilal. Então Fluminense... Inter e City. Isso. Então, da City. Isso. Então, vamos lá. Seria projetando para frente, um Real Madrid na semifinal e Manchester City. Do outro lado, PSG. Seria Real Madrid e PSG, projetando... Real Madrid, PSG, Manchester City. Deixa eu... Peraí, o Google tá querendo me matar aqui, porque eles estão... Dá a gulgada, viu? Tem tanto de gente também pesquisando aí. Mas é isso mesmo, a chave do Real Madrid enfrenta a chave do PSG e Bayern. Então, o Real Madrid enfrentaria PSG, o City enfrentaria... E aí o City enfrentaria ou Palmeiras ou Chelsea. Chelsea. Manchester City e Chelsea, passa o City. Passa o City. Real Madrid e PSG. Aí passa o PSG. City eu acho PSG. que é o time mais pronto. E City PSG da PSG. Eu acho que o caminho pro PSG, eu acho que é o mais... Não o caminho mais difícil, mais fácil, aliás, mas é um caminho que está mais pavimentado devido ao que eles já fizeram. Mas você acha que a partir das semifinais, Real Madrid, PSG, Manchester City e... Inter de Milão, aí, nesses quatro aí, é mais provável a imprevisibilidade? Porque aí já vira uma Champions League. Aí tem favorito, mas pode dar qualquer um. Qualquer um, exatamente. Aí o Real Madrid pode ganhar do PSG, a Inter pode ganhar do Manchester City. Exatamente. É isso. Sim, quando chega num... Tem favoritismo. Tanto pela qualidade dos times, pelos elencos que montaram e tudo mais, que são os principais do mundo, como também pelo fato de ser jogo único, jogando num país completamente diferente, então não tem esse fator casa, não tem nada... Aí, por exemplo, no caso do Real Madrid, sempre é superior à torcida. A superioridade da torcida do Real Madrid jogando nos Estados Unidos. Eu acho que é superior em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Flamengo, o Real Madrid no planeta é o Flamengo aqui no Brasil. Isso. Qualquer estado que o Flamengo for... Vira time da casa. Mas é isso. Mas aí, como você falou, a semifinal virou uma Champions League, aí pronto, aí... Exatamente. E assim... Era o normal, era o que a gente esperava. A primeira fase nos mostrou que o futebol brasileiro, o futebol sul-americano no geral, pode competir, mas pode competir num nível um pouco mais baixo. Até um limite ali. Quando você chega numa semifinal de Mundial, o nível não é baixo. O nível é alto, com esses times que estão disputando. Então é o comum.
É o normal. Vitor, amanhã a gente volta. Falar do Fluminense. Aliás, pra gente falar das rodadas, né? Porque hoje tem Fluminense, então amanhã tem Real Madrid. Então, Exato. quer dizer, você volta na terça, volta na quarta, pra gente falar do fechamento e trazer os confrontos aqui. Exatamente. Aí depois só na segunda-feira, porque a gente vai ter a quarta e a quinta-feira sem jogos. Quarta e quinta-feira sem jogos. Aí na segunda... sexta-feira tem jogo do Palmeiras, vamos estar atentos. No sábado tem os jogos que faltarem. E aí só retorna na segunda-feira. Obrigado, Vitor. Um abraço, Deus. Vitor, pelas informações, sempre trazendo aqui. Nós vamos trazer aqui, viu, Vitor? Amanhã, você preparar aí, pra gente trazer amanhã, não só as imagens, mas fazer umas cartelinhas do chaveamento. Do chaveamento, pra gente ir, entendeu? Aí você faz aquela montagem, por exemplo, amanhã fecha tudo, né? Amanhã é o último dia. Amanhã é o último dia, exatamente. Pois é, amanhã você traz, deixando os espaços dos jogos de amanhã, né? E aí você faz outra cartela preenchendo esse espaço, aquele esquema lá. Pode deixar. Né? E aí a gente vai trazer para você acompanhar direitinho, porque você fica com dúvida, mas vem cá, joga com quem? Como a gente ficou agora, que no Google me quebrou também. Então você diz assim, não, mas enfrenta quem? Então a gente traz amanhã tudo direitinho. Até amanhã, Vitor.